Quando o autor, né, o Jordan, chega na questão do método, ele usa a palavra inocência. E vamos entender o que ele quer dizer com inocência conectada ao método de análise dele. Uma inocência continua sendo uma virtude para o estudioso dos relatos medievais do que chamamos de sexualidade. Não se trata de inocência de procedimento, então a gente não vai fazer qualquer tipo de procedimento aqui. A gente não pode simplesmente ignorar as disputas, a gente não pode ignorar contexto. Então, o Jordan ele afirma categoricamente: ignorar as disputas, agora sofisticadas, sobre como proceder na recuperação das sexualidades históricas é correr o risco de uma má educação viciosa. Então, a gente não pode ignorar tudo que estava em jogo, tudo que está em jogo e estava em jogo em relação a compreender essas sexualidades históricas. Então, qualquer estudo honesto da sexualidade começa com a quebra da suposição de que os costumes da nossa cidade, da nossa classe, da nossa igreja, do nosso clube, da nossa sociedade, do nosso clima, são naturais. Então, quando nós vamos compreender a história da sexualidade, ou a história de um elemento da sexualidade, ou de um momento da história da sexualidade, a gente não pode manter o entendimento de que a forma que nós entendemos sexualidade é natural. Ela é construída socialmente, ela não é natural. E por isso nós não podemos universalizar os nossos conceitos, ou seja, não podemos projetar a nossa ideia de sexualidade para outras épocas e outras culturas. Universalizar conceitos e categorias que simplificam uma identidade é prática colonial, típica das sociedades ocidentalizadas. Então, quando eu ou você, a gente faz o seguinte: a gente vai pegar uma categoria sexual e simplificar uma identidade, reduzir uma pessoa à sexualidade dela, que é o que se faz hoje. Eu sou LGBT, eu sou gay, eu sou sapatão. Veja como a pessoa, o discurso hoje reduz ou simplifica uma identidade a uma categoria, um conceito de sexualidade. E não eu estou dizendo que isso é errado. Nós não estamos tratando aqui com juízo de valor de certo e errado, não. Nós estamos aqui distinguindo essa prática de hoje da prática antiga, da prática medieval, que não se fazia esse tipo de categoria de se simplificar uma identidade em razão da sexualidade. Então, o que é importante é distinguir para fazermos um estudo honesto sobre a sexualidade, ok? Os termos centrais usados pelos teólogos cristãos medievais para descrever o que nós chamamos de atividade sexual não podem ser traduzidos para a nossa língua moderna. Começa por aí, ok? Os termos que os teólogos cristãos medievais usavam para aquilo que hoje nós chamamos de atividade sexual não são completamente traduzíveis. Eles condensam em si mesmos histórias diferentes, contextos diferentes e, de certa forma, mais breves de formação de categorias. Nós, hoje, temos mais tendência a formar categorias. Então, as categorias medievais são mais breves. Considere, por exemplo, os termos luxúria, vitium, sodomíticum, né, que é o vício sodomítico, e peccatum, ou vitium, que são os termos latinos, em latim. E contra natura, né, contra a natureza, conforme aparece nos textos escolásticos. Então, o autor, o Jordan, ele vai permitir, por exemplo, ele vai admitir a transliteração desses últimos dois termos, né, o contra a natureza e o pecado sodomítico, e ele vai traduzir, o autor vai traduzir como vício sodomítico e pecado contra a natureza.
com as devidas advertências. Ele vai traduzir, mas sempre trazendo o contexto. Vício sodomítico, nós vamos ver que não é a mesma coisa do que sodomia. Nós temos que começar a ter cuidado com a linguagem que usamos, porque ela pode dizer coisas diferentes daquelas que nós pretendemos dizer. Agora, luxúria, por exemplo, a raiz do termo luxúria não pode nem mesmo ser transliterada como luxo sem provocar mal-entendidos. Então, nós temos que compreender, por exemplo, né, eu trabalho com línguas, eu sou linguista também. Então, quando a gente trabalha com tradução, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma tradução rasa, ela vai comer significados, vai fazer desaparecer sentidos, ou vai acrescentar sentidos, e pode sim provocar mal-entendidos.